Esse podcast foi gravado pelo professor Celso Polastrini, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. E aí, garelinha do 7º ano, imagino a saudade que vocês devem estar de mim, né? Vocês devem estar gritando: matemática, matemática. Deve estar deixando a mãe de vocês bem louca, né? E pelo que eu lembre bem, né, numa das últimas aulas que a gente teve aqui no colégio, né? Porque eu estou gravando no colégio, por isso que eu falei aqui. Eu escutei muita gente assim falando: eu não entendi nada, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês de novo, né? E pegar uma partezinha lá das medidas de ângulos na circunferência que a gente fez um pouco, mas não tinha feito o capítulo inteiro, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é da importância da roda. Se eu me lembro bem, né, quando eu inventei a roda, né, a gente estava com muita dificuldade para movimentar coisas pesadas, né, e era muito difícil andar de carro sem roda, né. Mas, fora a brincadeira, né, a roda foi extremamente importante e suscitou, né, e criou vontade de estudar como que ela funcionava. Então você tem, e aí os babilônios, né, eles estudavam, eles se preocupavam, por exemplo, eles viam os formatos dos planetas, né, na verdade da Lua, do Sol, e eles analisavam e pensavam, eles já tinham uma ideia do que eles esperavam para o formato do planeta Terra, né? Mesmo muito antes da gente pensar na Terra como uma esfera, né? E mesmo tendo hoje em dia gente ainda que fala que a Terra é plana, e tudo bem, e se você é uma dessas pessoas, não vou falar nada contra, tá? Então, e se vocês lembram, né, lá do 6º ano, do começo do 6º ano, os babilônios eles tinham um sistema de numeração diferenciado. Ao contrário do que a gente usa, que é um sistema decimal, os babilônios eles usavam um sistema com base 60. Né? Então, e por que o 60? Né? Porque eles achavam um número especial, porque o 60 ele é o menor múltiplo dos 6 primeiros números naturais, né? Então ele pode ser dividido por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então isso era visto. Então eles tinham um calendário e o movimento, né? O calendário era o ano dos babilônios tinham 360 dias, né? Porque cada mês tinha exatamente 30 dias. E o 360 é um múltiplo de 60, né? Então você vê que eles chegaram muito próximo do que hoje a gente usa, né? A única coisa é que hoje a gente tem conhecimento para estudar mais e saber que o tempo, se a gente dividir por esses pedacinhos que eles dividiam, né, uma volta inteira da Terra no Sol não é só 360 dias e sim 365. Né? Então tem esse conhecimento a mais que a gente tem. Então, de qualquer maneira, eles que começaram com isso. E aí os gregos continuaram e estudaram mais. E passando, né, essa lógica do movimento da Terra e do tempo para, né, para circunferência e para a esfera, começou-se a utilizar essas divisões para ângulo. Então o ângulo, a gente não costuma usar número decimal para medir ângulo. O ângulo funciona como se fosse tempo. O grau do ângulo é como se fosse a hora, né? Aí a gente tem grau, minuto e segundo.
Então, a única diferença de fazer a operação com tempo e fazer a operação com ângulo é que a gente usa grau em vez de hora. Mas a ideia é a mesma, né? Então, vocês vão lá pegar a apostila, eu vou ficar esperando aqui. Não vou ficar esperando, né? Você põe pause aí, busca a apostila e pega a página 409. E tem uma continha que está mostrando. Por quê? Porque ano passado vocês já sabiam fazer isso com o tempo. Então agora vocês têm que entender isso com ângulos. Ali ele está. Na A do quadro azul, você tem lá 63 graus e 38 minutos mais 22 graus e 52 minutos. Dá 85 graus e 90 minutos. 90 minutos, quando a gente pensa em tempo, né? A gente sabe, existe essa ideia? Existe, 90 minutos. Né? Mas 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 grau tem 60 minutos também. Então, eu tenho que tirar esses 60, mandar para a parte do grau e deixar só 30. Certo? Então, ele, em vez de ficar 90 minutos, ele vai ficar 1 grau e 30 minutos. Eu transformei os 90 em 1 grau e 30 minutos. Tá? É só pensar em cada etapa. Você completou um bloquinho, passa para o próximo bloquinho. Completou outro bloquinho, passa para o próximo bloquinho. E quando a gente fala de grau, a gente tem um outro meio de escrever isso. Minuto de tempo, a gente escreve min, M-I-N. Minuto de grau, a gente coloca esse risquinho em cima. Às vezes, no cronômetro do celular, normalmente, ele mostra também com esse risquinho. Ele é tempo, mas ele mostra com risquinho, sabe? Mas, em matemática, a gente vai usar o risquinho para dizer minuto de grau. Tá? Então, com isso, a gente entende que o ângulo precisa ser medido. Não tem meio ângulo. Você tem 30 minutos de ângulo. Né? Não é 1,5 grau. É 1 grau e 30 minutos. Certo? E a gente usa também, né? E a gente tem que lembrar do que é um arco da circunferência para a segunda parte da aula. O arco, ele é a linhazinha da circunferência separada por 2 pontos. Então, a circunferência é toda a linha, lembra? A volta inteira. Então, se eu coloco 2 pontos, eles separam 2 arcos, certo? Um menor e um maior. E esse arco, né, se vocês vão e olham a página 411, ele mostra que o ângulo central, ele define esse arco. Então, você tem lá o arco PQ e tem um ângulo central. Então, qualquer outra circunferência que tiver esse mesmo centro, ele vai ter o mesmo ângulo, né, nesse mesmo arco. Você pode usar para medir o transferidor. Né? Vocês lembram do ano passado também. Você vai lá, pega o centro do transferidor, coloca no ponto central, a linha do transferidor, coloca na parte de baixo do ângulo, na primeira semirreta, e vê aonde a outra semirreta marca os graus do ângulo. Certo? Então, vai ter bastante exercício para a gente fazer e vão ter as lives para a gente tirar dúvida quando precisar. Tá? Mas pensem, façam a transferência do que vocês aprenderam com o tempo para o que vocês vão fazer agora com o ângulo. Tá? Não é difícil. Então, aproveitem bastante a matemática dessa semana. Na semana que vem vai ter mais, vocês sabem. E a gente se encontra por aí. Até. Tchau.